Voltamos a apresentar Sul Notícias com Elias Pavani. Oferecimento: Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade. 18h11, vereador Oséias da Silva Ubanha, do PT, continua na Câmara por mais 30 dias. Ele na condição de suplente, com o tratamento de saúde do vereador Jair Anastácio, passou por uma cirurgia retirada de um nódulo no rim, e acabou pedindo licença para tratamento de saúde por 30 dias e agora renova por mais 30. Ou seja, o vereador Banha permanece na Câmara de Araranguá, na bancada do Partido dos Trabalhadores. E ele estava me dizendo aqui que agora está na condição imposta pelas convenções sociais. Ele fez a melena, a barba. Convenções sociais, vereador. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Elias. Boa noite aos colegas aí do estúdio. Boa noite à população de Araranguá, aqueles que nos assistem, nos ouvem e nos assistem pelas também, redes sociais do Sul Notícias. Tá bom, vereador. Mais 30 dias então, Banha? Na realidade, num primeiro momento, havia uma expectativa que seria 30 dias, que era o que o Jair, e os médicos achavam que seria possível a sua recuperação, mas depois da cirurgia, então, ficou aí determinado que ele precisava de um pouco mais de tempo. Então, são mais 30 dias. E aí, final do mês de maio, vai haver uma verificação, de fato, sobre a situação de saúde dele. Eu espero que já no próximo mês ele esteja de volta à Câmara de Vereadores. Já é um vereador que nos orgulha muito, faz um belo trabalho. Eu e ele, óbvio, não temos o mesmo estilo, Ele é um pouco mais calmo, mais tranquilo. Eu faço outros debates, mas é um vereador que tem nos representado muito bem, que tem sido avaliado aí pela população de Araranguá como um bom vereador, um grande vereador. Olha, vereador Banha, eu tenho contato, o senhor sabe muito bem, com todos os demais vereadores, enfim, com muita gente na cidade. E realmente a performance do vereador Jair, ela é analisada pela maioria como positiva mesmo. Ele é um PT combativo, mas o senhor já tem um comportamental assim, não é agressivo de bater, de nada disso. Mas são pessoas diferentes, São estilos diferentes. Sim. Na realidade, eu sempre fui muito mais cobrador, provavelmente, das coisas, e talvez isso faz parte da minha luta no movimento social, E o Jair, dentro do estilo dele, tem votado naquilo que, de fato, é do bem da cidade, aquilo que ele e a sua assessoria acreditam que não seja possível votar favoravelmente, eles votam contrário e coloca a sua posição, esclarece a sua posição. O Jair é um vereador que se comunica nas redes sociais. Eu, por exemplo, coloco as coisas, compartilho as coisas nas redes sociais e dificilmente tu me vê debatendo nas redes sociais, Levo pau às vezes e não me manifesto nas redes sociais. O Jair já tem uma interação maior com as redes sociais, responde, faz o debate na rede social. É o estilo de cada um, Eu tenho um outro estilo e estamos ali na Câmara de Vereadores, na realidade, dando continuidade no mandato dele, no trabalho do Partido dos Trabalhadores, E é óbvio, e também, deixar um pouco da nossa marca nesse período que a gente está ali, E é isso que a gente está fazendo. Vereador Oséias da Silva Ubanha polemizou através de uma entrevista na imprensa local, tratando da questão do arquivamento, da questão do transporte coletivo, da licitação do transporte coletivo em Araranguá. Esse contrato do transporte coletivo venceu em 2012. O prefeito era Mariano Mazzuco, o atual prefeito. Em 2012 era prefeito. Ali encerrou o contrato. Aí haveria um processo licitatório que não aconteceu, veio o prefeito Sandro Roberto Maciel e encaminhou um termo de ajuste de conduta, um TAC. Também ali com algumas exigências a serem cumpridas que não foram cumpridas. Entendeu? Agora o Tribunal de Contas arquivou. Então parece assim, arquivou. Aí não, beleza, arquivou, não vale mais nada. E aí que entrou a polêmica que foi levantada pelo vereador Banha, porque se arquivou não é bem assim, não é fator tranquilidade, vereador? Não, na realidade é o seguinte, Elias, nós temos um processo de transporte coletivo em Araranguá, uma concessão
que ela está funcionando juridicamente, a gente tem um termo jurídico chamado de maneira precária, né? Desde 2012. E é óbvio que deveria ter havido a licitação para concessão, né? Para a escolha de uma nova concessionária do transporte público, né? Do transporte coletivo público desde 2012. É óbvio que isso não foi feito durante esse período todo, então já se vai mais de 7 anos nessa situação. Na época do prefeito Sandro Maciel foi feito um termo de ajustamento de conduta, algumas coisas foram cumpridas, principalmente a confecção de um estudo técnico para a implantação do novo sistema, e que não teve tempo hábil de se colocar em prática naquele período. Na entrada do governo Mariano, o Ministério Público novamente cobrou a execução dessa licitação, e por conta de não ter havido, né, um encaminhamento nisso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública iniciada lá em 2017, que teve uma sentença de primeiro grau em 2018, estabelecendo que o município teria até outubro de 2018 para realizar a licitação. Neste meio termo, Elias, nesse meio tempo, na realidade, o Tribunal de Contas de Santa Catarina criou uma norma técnica, 22/2016, estabelecendo os critérios para as novas licitações e novas concessões públicas no estado de Santa Catarina. Entre elas que qualquer desses contratos deveriam antes passar pelo crivo do Tribunal de Contas para, ficando toda a questão técnica aceita pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, então, libera o ente público a montar o edital de licitação, submeter ao Tribunal de Contas e, com a aprovação do Tribunal de Contas, então, fazer o processo licitatório. O município de Araranguá, como tinha um prazo até final de 2018 para realizar essa licitação, em junho de 2018, deu entrada neste primeiro processo, que é a análise técnica do sistema de transporte coletivo. Isso lá em junho de 2018. E de lá para cá, várias diligências do Tribunal de Contas foram realizadas, né, cobrando do município critérios, situações da norma 22/2016 que não estavam sendo cumpridas, que não faziam parte dos documentos desse processo. E, óbvio, o Tribunal de Contas, você abre um processo no Tribunal de Contas solicitando autorização do Tribunal de Contas, ele não fica de eterno esperando a boa vontade do ente público em concluir toda a documentação. Ele faz determinadas diligências e se percebe que o ente público não encaminha aquilo que ele cobra, acaba arquivando. E, na realidade, foi o que a gente descobriu. Nós fizemos uma convocação, aprovamos uma convocação na Câmara por unanimidade para a ida do procurador do município lá, que ele é o presidente da comissão de licitação. Ele acabou não acatando essa convocação. Nós fomos atrás das informações e percebemos que havia o risco do processo ser arquivado. Quando se fala em arquivamento de um processo no Tribunal de Contas, Elias, significa dizer que o município, após o arquivamento, terá que iniciar todo o processo novamente. Aí tu vai me dizer, mas isso não tem um prejuízo para o município? Tem, principalmente de tempo. Porque tu tens que abrir todo um novo processo, né? E se esse está desde de junho de 2018 até agora ele foi arquivado, tu imagina daqui para frente, vão ser mais 1 ou 2 anos para que haja o crivo do Tribunal de Contas para que essa licitação possa sair. E aí, né, a gente colocou essa preocupação e o procurador do município, né, acabou meio que dizendo assim, não, isso não é verdade, não é isso que está acontecendo, o processo está normal, está correndo tudo normal no Tribunal de Contas, né? E depois, óbvio, ele teve que... E o senhor esteve no tribunal? Estive no Tribunal de Contas. E, aliás, eu acesso digitalmente o Tribunal de Contas e acompanho, porque são processos digitais, né? E, inclusive, tem uma cópia aqui, né, dessa decisão singular, creio que na última sessão entreguei para você, onde o relator, né, o conselheiro Luiz Roberto Herberts, determinou o arquivamento do município e deixa claro, se o município quiser, tiver interesse em licitar o transporte coletivo, terá que fazer um novo processo. Na realidade, a nossa preocupação, Elias, é para que o município não deixasse chegar nesta situação, certo? E é óbvio que agora nós não gostaríamos
que tivesse que começar tudo novamente. Por isso que na última sessão eu cobrei novamente do presidente para que o procurador fosse lá, para pelo menos ele esclarecer quais são as medidas que o município iria tomar para não deixar esse processo de fato ser arquivado, para dar continuidade nesse processo que está lá, que já tem vários documentos, exatamente para que o município não perca um tempo razoável para fazer a licitação. Era o que a gente gostaria que acontecesse. Agora, aí a gente toma de surpresa, né, o procurador querer dizer que a gente queria atrapalhar o processo. Não, a gente queria ajudar. Eu não quis ajudar, eu não queria atrapalhar, eu quis ajudar. Tanto é que, se eu não faço todo esse alerta, o processo era arquivado e o município talvez nem tomasse conhecimento. E é um processo digital, que ali na Procuradoria do município eles podem acompanhar diariamente. É só entrar lá no TSE virtual, colocar o número do processo, está lá toda a movimentação com a juntada de todos os documentos. A explicação que o procurador deu é que algumas manifestações que encaminharam para o tribunal não faziam parte do processo. Mas então, não se sabe para quem que eles encaminharam essa documentação, né? Então, o que a gente gostaria é que o município não precisasse passar por uma situação dessa. Que eu venho alertando, inclusive, que pode acontecer. Hoje eu tenho um pedido de informação, estou dando entrada no pedido de informação, quais são as medidas que estão sendo tomadas para a licitação da próxima empresa que vai tratar do estacionamento rotativo. Se eu não me engano, as informações que a gente tem é que o estacionamento rotativo encerra o contrato em outubro. Dia 12. 12 de outubro. 12 de outubro. Então a licitação do transporte do estacionamento rotativo segue a mesma regra essa do coletivo. Ou seja, se iniciarem o processo de licitação hoje, com esse pedido no Tribunal de Contas, não vai ficar pronto o processo licitatório até outubro. Ou seja, nós corremos risco de chegar em outubro, certo? A cidade voltar a ser um caos no estacionamento como era antes do estacionamento rotativo. Ou seja, a quem interessa isso? Não interessa a população. A quem interessa a questão do transporte coletivo? Não interessa a população. Mas interessa, em tese, a quem está operando o sistema de transporte coletivo. Porque está operando de forma precária, não tem, na realidade, que cumprir determinadas normas do contrato, faz o transporte coletivo da maneira com que lhe convém e continua tendo lucro. E quem é que perde com isso? O usuário, aquele que usa o sistema de transporte coletivo, que aqui em Araranguá, além dos usuários comuns, tem o transporte de estudantes, de alunos, que recebe mensalmente o dinheiro tanto do município quanto do Estado para fazer o transporte dos alunos. Então, assim, é uma situação preocupante, Elias. E qual é o papel do vereador? O papel do vereador é exatamente este, né? De analisar essas coisas, de fazer essas cobranças, porque se a gente não fiscaliza o executivo, se a gente não trabalha aquilo que de fato vem ao encontro do bem-estar da população, não existe razão para estar ali na Câmara, né? Mas parece, Elias, o que eu percebi nesse processo é que o procurador do município parece que me via como inimigo da administração. Não sou inimigo da administração. Aliás, ele é meu colega. Para ser procurador municipal, ele precisa ser advogado, ele é meu colega. Então, tem que, no mínimo, haver um respeito, né? Ele me tratou como é que ele disse? Eu não sei onde é que esse cidadão, né, encontrou essa informação. Então, assim, então somos colegas de profissão, eu acho que tem que ter, no mínimo, né, um pouco de tratamento. Na eleição eu fiquei suplente de vereador, mas nesse momento eu sou vereador da cidade. Não é verdade? Eu estou na condição de vereador. Por 1 mês, 2 meses, mas eu estou na condição de vereador. Eu estou lá cumprindo com o meu papel. Então, Elias, eu espero que a administração municipal, e aí não é uma luta de quem ganha e quem perde, para ficar muito claro. Eu gostaria, inclusive, que a administração municipal pudesse resolver o problema que foi criado com a decisão singular do relator, e que, de fato, ela trabalhasse no sentido de não deixar arquivar esse processo, certo? Para quê? Para que o município pudesse dar continuidade nesse processo e, o mais rápido possível, tivesse a liberação do Tribunal de Contas para confecção do edital de licitação e que a gente possa ter, em pouco tempo, né, a nova empresa que vai tocar o transporte público coletivo de Araranguá. E, aliás, nós estamos ficando velhos, vereador Banha, e essa celeuma do transporte coletivo não se resolve, né? Quantos anos nós falamos disso já aqui em Araranguá, hein? Na realidade, Meu Deus. Na realidade, Elias, essa ação civil pública que corre
aqui em Araranguá, ela faz um histórico da concessão do transporte público de Araranguá. É uma concessão antiga, que foi dada à União, à empresa União. Depois, ela foi transferida para a Aviação Cidade, que naquele momento, inclusive, possivelmente juridicamente, nem poderia se transferir uma concessão para quem não participou de um processo licitatório, que ela venceria no ano de 2000 e que o ex-prefeito Primo Menegali prorrogou o contrato em 1999, 1997, por mais 10 anos. Né? Ou seja, então nós só tivemos uma única licitação de concessão de transporte coletivo até hoje. Em todos esses anos. Em todos esses anos. Certo? Chegou em 2012, quando houve o encerramento do contrato, a Aviação Cidade ainda entrou com um processo administrativo na prefeitura para cobrar aquilo que ela achava que tinha direito, né, em relação à defasagem das passagens. Apresentou um valor. Aí o município contratou, na época, uma empresa para fazer uma análise técnica de valores e contratou exatamente uma empresa que sempre atuou assessorando empresas de transporte coletivo. E aumentou o valor. Aí essa empresa aumentou o valor. O município fez um acordo e fechou aí pela bagatela de 10 milhões de reais na época. Em 2012, em 2013, quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu fui o autor de um requerimento para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e também para o Ministério Público para averiguar este acordo administrativo na época, extrajudicial. Inclusive, teve diligências do Tribunal de Contas. Isso teve um processo do Tribunal de Contas, sim, em relação a esse acordo, né? E depois, numa ação de cobrança que a empresa moveu contra o município, acabou não tendo sucesso na cobrança de todo o valor. Então, essa é a celeuma do nosso transporte coletivo. Mas interessante esse seu relato, vereador Oséider da Silva. O senhor disse, olha, um processo licitatório, somente um, em tantos anos, aconteceram renovações, repasses para outra empresa que não participou do processo licitatório, depois prorrogação de mais 10 anos, mas tudo isso acontecendo e ninguém prestou atenção? Ninguém prestou atenção nesse período. Aliás, o promotor público, salvo engano, mas eu ainda dá para perceber que eu tenho uma memória boa, ele inclusive cita isso. Como que nesse período todo ninguém se atentou, talvez para a ilegalidade que foram feitas nesse processo, né? Inclusive, e a aberração maior foi na renovação, na prorrogação do contrato do então prefeito Primo Menegali, né? Então, 10 anos. Essa é a celeuma. Mas o senhor disse que quando a União repassou para a Aviação Cidade, para a Aviação Cidade, não podia. Já não podia. Em tese já não podia. Legalmente já não podia. Então, ou seja, nós estamos sofrendo. E aí hoje, Elias, né? Hoje nós temos assim, a situação do transporte coletivo de Araranguá, ela não é a melhor possível, né? Hoje nós temos, por exemplo, linhas que são sobrepostas, certo? Tem linhas que o ônibus sai 6 horas da manhã, passa em várias comunidades para chegar 8 horas da manhã no centro da cidade. Ou seja, nós não estamos em São Paulo, né? 2 horas de viagem. Não estamos em São Paulo, né? Estamos em São Paulo, né? Eu sou um defensor que tem que separar o transporte de usuário comum com o transporte de alunos. Porque não são o mesmo perfil, não é a mesma clientela, o tratamento tem que ser diferenciado. E aí acarreta isso um monte de problemas, né? Então, assim, eu imagino que a gente precisa, né, de vez, né, resolver esse problema do transporte coletivo, como de várias outras coisas, essa do estacionamento rotativo. E aí o meu papel de vereador é exatamente estar trabalhando isso para que, né, possa ajudar o município nessas situações. O Eduardo está aqui mandando um grande abraço a você, Elias. Um abraço, Eduardo. E também ao vereador Banha. O vereador Jair está muito bem representado na Câmara. O Eduardo Souza está se formando agora em jornalismo, trabalha na TV Sul Catarinense, um menino já dedicado às ações da igreja, já desde pequenotinho, já acompanhava o Eduardo na igreja. Sempre teve um espírito de liderança. Até achei que ia sair padre, mas não. Sempre teve um espírito de liderança, o Eduardo. Sempre teve. Aliás, o Eduardo, desde muito novo, tu dava a ele um caráter de pessoa mais adulta, ele já demonstrava isso, né? Em outras palavras, já era metido. Já era metido.
O Eduardo foi uma das pessoas, por exemplo, não tenho dúvida que foi uma das pessoas importantes na eleição do Jair, Sim. como foi importante na minha eleição em 2012. Ele era bem mais novinho. Em 2012 ele foi muito importante. Eu vi ele crescer na igreja, né? Exato. O Jair, na época, não foi candidato a vereador, e ele foi um dos... Ele, o Daniel, que hoje é assessor do Jair também, foram meus apoiadores nas eleições de 2012, né? Então, o meu mandato de 2012 a 2020 a 2012 a 2016 tem muito a ver também com eles. Então tá bom, obrigado pelo abraço. Já passei o abraço do banho. Isso não significa que você vai receber aumento salarial. Não tem aumento salarial. Fica no abraço mesmo. Ô, Banho, agora ontem eu entrevistei o Kila aqui no Sul Notícia, e ele já... O PSB está com 10 anos já de história política aqui em Aranaguá, o partido Kila, que foi vereador de um mandato, né? Ele também nunca disse que... ficar só um mandato, ficou só um mandato. Ele é presidente do PSB aqui. PSB, perdoe. 10 anos de PSB em Aranaguá. E ele disse que estão fazendo uma nominata bem forte para a vereança, e ele se coloca na condição de pré-candidato a prefeito. Claro que é tudo muito novo ainda, tá? Eleição no ano que vem, mas já começaram as movimentações nos corredores políticos. Como é que vocês estão encaminhando isso nas internas do PT? Ou ainda não tratam do assunto? Elias, tu sabe que as eleições, elas iniciam em Aranaguá sempre depois da festa do Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então né? começou ontem. O Kila já se lançou para candidato. Na realidade, nós, na última reunião do nosso diretório, nós tiramos um grupo de trabalho eleitoral, tiramos uma nominata de vários nomes de companheiros já filiados do PT e de lideranças que ainda não são filiadas no PT. E esse grupo de trabalho eleitoral está fazendo um trabalho de visitas, porque nós queremos, até o final desse ano, estar com a nossa nominata de vereadores completa, certo? Uma das nossas prioridades nas eleições de 2020 vai ser aumentar a bancada de vereadores na Câmara. E é óbvio, né, que dentro desse embalo todo, começa também as especulações, as conversas, né, também de alianças na majoritária. Como a gente é um partido nacional, nós sempre respeitamos, né, as decisões que o partido tem a nível nacional em relação ao arco de aliança que a gente possa fazer, e isso o partido está encaminhando. Nós também teremos até o final, nós teremos em novembro desse ano a eleição das novas executivas municipais, estaduais e nacional, mas nós já estamos aí com um grupo de trabalho eleitoral formado, trabalhando as eleições de 2020, com uma alteração significativa nas eleições de 2020, que não haverá mais coligação na proporcional, né? Então, cada partido vai ter que se virar. Então, o trabalho que o PSB está fazendo de montar a sua... Por exemplo, nas duas últimas eleições, o PSB lançou apenas um candidato a vereador, né? Vai ter que lançar no mínimo 20 na próxima eleição, né? Que é chapa completa. Nós sempre lançamos 10, 12, vamos ter que também lançar os nossos 20 nomes, é isso que a gente está trabalhando. Uma decisão é certa, nós não vamos permitir que a voz do PT não exista na Câmara de Vereadores a partir das próximas eleições. A gente tem municípios aí ao redor que nós perdemos, não temos vereador hoje. O PT perde a interlocução com a cidade, né? Isso não é bom para o projeto do PT. Então, nós vamos estar colocando as nossas principais lideranças nessa chapa proporcional para garantir a eleição de uma bancada maior nas próximas eleições. A questão das eleições majoritárias tem essa questão nacional que tem essa decisão, mas também, é óbvio, nós vamos estar abertos para estar fazendo as conversações. Certo. Nomes, né? Falar de nomes. Nomes. É óbvio, né, que nós tivemos o ex-prefeito Sandro Maciel, que hoje não se coloca mais à disposição. Olha, o Sandro Maciel sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Tem notícia dele, não? Para estar disputando o processo eleitoral. Vai nos ajudar nas montagens aí das nossas nominatas, né? E aí é óbvio, a gente tem aí o nome da companheira Sayonara, foi candidata a deputada estadual, tem o nome do companheiro Chico, foi candidato na outra eleição, né? Tem o próprio Jair, que tem desenvolvido um bom trabalho na Câmara, né? As pessoas às vezes citam o meu nome, mas isso a gente vai discutir mais próximo do período eleitoral. Mas estamos em plena ação política eleitoral. 18h35, eu não vou segurar mais o vereador, que tem sessão, né? 19 horas, é daqui a pouco. 19 horas. Hoje tem lá umas pautas caprichadas. Então vamos lá. Vereador, foi um prazer em recebê-lo. Sucesso, volte sempre, hein? Elias, muito obrigado. Obrigado aí, né, por esse espaço. Isso é importante para que a gente possa esclarecer a população os debates dos assuntos que a gente levanta aí na cidade. É óbvio, a gente está lá na Câmara para fazer o melhor
possível para nossa cidade. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Bom trabalho também daqui a pouco na Câmara. Nos encontramos lá. 18h35, vamos dar um pulo em Jacinto Machado, o jornalista José Mota Alexandre Motinha, lá da redação do Volta Grande. Amanhã, quinta-feira, dia de Volta Grande, e ele passa sempre aqui no Sul Notícias, trazendo informações em nível de região. Alô, Motinha, boa noite. Boa noite, Elias Pavani. Boa noite, ouvintes da Mampituba FM. Ontem, em Araranguá, no Grêmio Fronteira, um grande evento da Unesc marcou a noite para aproximar e fortalecer ainda mais a presença da Unesc nas cidades do Vale do Araranguá. A universidade escolheu a região para implantar-se no primeiro polo de ensino à distância, ou seja, a Unesc virtual. A Unesc é hoje a principal universidade do sul catarinense, reconhecida como uma das melhores universidades não estatais do Brasil, uma universidade comunitária com forte atuação na nossa região e, claro, no Vale do Araranguá. Muitas autoridades presentes, políticos, empresários, também da área da educação. Um evento que lotou o Grêmio Fronteira para ouvir da universidade quais os cursos, enfim, qual a parceria, mas o objetivo é um só: o desenvolvimento da região. Disputa acirrada na votação da Musa do VG. Nossos internautas estão escolhendo a mais bela da região, uma promoção do jornal Volta Grande. São 12 meninas de vários municípios da região que estão sendo votadas. Até o momento, a disputa está acirrada entre três delas: Tainá Silva Oliveira, de Balneário Gaivota, Cássia Borges, de Jacinto Machado, e Letícia Macarini, de Morro Grande. Para votar, entre em nosso site voltagrandeonline.com e escolha a sua candidata. A vencedora ganha uma estadia de fim de semana em Itapema para ela e mais 4 pessoas. Inicia hoje no município de Meleiro a primeira festa do Boi Moído. Vai até domingo. É o primeiro encontro de motorhomes que tem gastronomia, shows e apresentações. O local será no Parque de Arroz. Vários artistas e shows estarão acontecendo. Nesta quarta-feira tem recepção e já atividades durante a noite. Amanhã tem show de humor. E na sexta-feira tem 2 shows, um com o padre Ezequiel Dalpozo, padre muito conhecido, já se apresentou várias vezes aí na região, ele que é de Caxias do Sul, e ainda um show com o tenor Giovanni Marcheselli, no ginásio. Giovanni, que esteve na festa de emancipação de Forquilinha e dono de uma voz muito bonita. E sábado e domingo o evento também continua. Falamos em nome do Plano Familiar e Funerária Santa Terezinha, sempre atendendo você com o respeito que você e sua família merecem. Visite a Central em Araranguá ou uma das filiais que tem em toda a região e conheça, tire suas informações, suas dúvidas sobre o Plano Familiar. Funerária Santa Terezinha, mais do que uma funerária, uma mão estendida na hora que você mais precisa. O tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. Então faça valer a pena e viva cada minuto e seja feliz. Pense nisto. Da redação do Jornal Volta Grande para o Sul Notícias, José Mota Alexandre. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento: Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade.